É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra... Bom dia! Sejam muito bem-vindos, mais um sábado, né? Por você, na sua companhia, obrigada pela audiência. E olha só, hoje eu vou falar primeiro do nosso quadro Receita. Um mousse proteico de chocolate. Nossa, gente, dá água na boca, dá só uma espiadinha. Uma catedral. Tudo de bom. Um bate-papo com o psicólogo Valci sobre essa fase dos nossos filhos, criança, adolescência, principalmente essa questão agora da internet. Hoje em dia, se você não ficar de olho, os nossos filhos têm acesso a muitas coisas boas e ruins. Agora em julho, por exemplo, todo mundo sai para trabalhar, a molecada está em casa, vendo o que deve e o que não deve. Então, vale a pena você acompanhar esse bate-papo, ok? Na nossa atividade física hoje, a Cristiane passa uma aula de treino funcional. Você já conhece treino funcional? É uma boa oportunidade. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, responde a seguinte pergunta: qual a diferença entre hipertensão ocular e glaucoma? Estamos iniciando mais um programa por você. A minha voz está assim porque eu tô meio rouca, gripe. Então, ó, bebam muita água, se hidrate, se alimente bem para que a gripe não pegue você também. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente começa o programa com um bate-papo com o psicólogo Valci Silva, que está aqui ao meu lado, um querido que sempre esteve conosco, mas que já fazia tempo que não estava aqui, né, com bate-papo com a gente, né? Com certeza, é um prazer retornar. Bom dia a você e bom dia a todos. Bom dia, né? Seja muito bem-vindo. Valci, hoje a gente escuta muito falar de um mundo violento, agressividade, drogas, e isso causa um pavor na cabeça dos pais, principalmente dos pais que têm crianças aí na adolescência. Como é que você vê esse cenário hoje? Bem, na verdade esse cenário ele é mundial, ele não é apenas do Brasil, mas vamos focar aqui no nosso país. Ele infelizmente está presente na vida comunitária, na vida social, na vida institucional, por uma questão da modernidade. O que é essa modernidade? Um mundo de muita velocidade, de muita informação, muito rápido, cria-se de certa forma nas pessoas uma agitação, né? No contexto familiar, falta, em grande parte, o diálogo sobre os acontecimentos que estão se passando à volta de todos nós. Por exemplo, quando os pais veem os seus filhos em celulares, mídias sociais ou até mesmo na televisão, não há um cuidado, uma preocupação de ver ou saber o que a criança está assistindo, falando, olhando. E aí, naturalmente, depende da natureza de caráter daquele composto, né, daquele grupo familiar, especialmente do jovem e da criança. Então, esses são os fatores que levam os pais a temer a realidade moderna. O que a criança assiste, o que a criança joga, agora voltamos nos jogos, isso influencia não digo no caráter, mas isso é influenciável na criança, no adolescente? Pode influenciar, dependendo, por exemplo, da estrutura familiar, da dinâmica familiar. Da quantidade que ele fica... O tempo de horas que ele fica à disposição das mídias. Por exemplo, nós estamos num período de férias, mês de julho. Sim. Então a criançada toda está em casa, o jovem, adolescente, a criança. Os pais saem para trabalhar pela necessidade, é natural. E essas crianças, como você disse, acessam a qualquer tempo, a qualquer hora, todo tipo de informação. E, em geral, eles passam de 6 a 8 horas no período de férias, na frente de uma televisão, de um videogame, de um celular, por exemplo, acessando esta avalanche de informações que a humanidade proporciona. Se fosse só coisas de igreja, desenhinhos, aí tudo bem, né? Não é tão infantil e não é tão ingênuo assim. Então, consequentemente, isso tudo pode causar um impacto na vida emocional, na vida intelectual, na vida moral da criança, se os pais não souberem delimitar o tempo e o espaço para o uso dessas informações. E qual é a idade crítica, qual é assim o período mais preocupante na adolescência, que os pais têm que ficar mais atentos? Nós temos, na verdade, os chamados períodos cronológicos do desenvolvimento infantil. Entre 7 e 11 anos de idade, a criança já está desenvolvendo uma capacidade de pensar e de raciocinar muito grande. A partir dos 11 anos de idade, que nós costumamos dizer que surge o chamado pensamento abstrato, que é a capacidade de abstrair, de analisar, de refletir da criança. Então aí, a partir desse momento, ela tem
talvez o melhor senso crítico das coisas, desde que naquele lar em que ela está inserida e vivendo, tenha havido diálogo, tenha havido intercâmbio de relações familiares e sociais, os irmãos com os pais pontuando a programação, vamos dizer assim, permitida aos seus filhos. Então, para este tipo de lar, para este tipo de criança, muito pouco os jogos violentos, as violências midiáticas, vamos dizer assim, vão influenciá-lo. Mas se já for numa base do substrato familiar, onde não tem a disciplina, a ordem, o respeito mútuo entre todos, essas crianças não aprenderam os limites com os pais, então possivelmente aí haverá alguma influência negativa e trazer às crianças algumas dificuldades na convivência social, no ambiente escolar, numa festa, no bairro. Então tudo está determinado, digamos, pela estrutura familiar. Certo. Em questão das drogas, Valci, dá para se dizer o que leva um adolescente a procurar as drogas? Dá para se dizer que poderia ter sido evitado? Dá para se falar em culpa de alguém? Como é que você vê isso? Aí tem quando se perde, né? Tem vários contextos aí. Eu vou falar de uma questão muito geral rápida. Também. Antes de vir para cá, saindo de casa, na rua da minha casa passou um carro de som fazendo propaganda de um determinado mercado da cidade, aonde ele oferecia esse mercado na propaganda bebida alcoólica a baixo custo, baixíssimo. Por exemplo, latas de cerveja a R$1. E eu fiquei atento na propaganda para ver se vinha uma outra oferta. Todas as ofertas que vinham, em nenhuma delas tinha oferta do alimento, do pão barato, do biscoito barato, porém a cerveja custava R$1. Então isso se torna uma espécie de incentivo. Como o adolescente está no intervalo da sua vida para atingir a vida adulta e a maturidade, ele ainda está suscetível às ilusões, à chamada autonecessidade de se afirmar, de querer já ser um homem nesse momento. Então ele vai fazer coisas que os adultos fazem, que ele vê fazendo no dia a dia, não só na mídia, nas propagandas, por exemplo, da cerveja, mas também dentro do lar, no churrasco, nos fins de semana, os pais bebendo junto, um com o outro ali, como uma espécie de incentivo, né, de um pré-incentivo para o futuro desse adolescente. Como ele tem acesso fácil e barato ao álcool, por exemplo, ele vai beber, porque ele quer se autoafirmar, sentir-se adulto, crendo que bebendo lhe dá esse status de adulto, porque ele não tem a maturidade para compreender e analisar o contexto da bebida. Na verdade, eu acho, né, que pelo que você explicou agora em relação aos jogos, à agressividade dos jogos, tudo volta na base familiar, né? Tudo depende do contexto familiar, do diálogo, como é o dia a dia desses jovens. Seria mais ou menos isso, até na questão de drogas? Exatamente. Quando os pais nos perguntam em exposições, em escolas, em público, a respeito das drogas, eu faço uma pergunta aos pais. Onde é que os nossos filhos aprendem a usar drogas? Há diversas respostas, até que alguém dos próprios pais diz, dentro de casa. E aí eu falo, de fato, como dentro de casa? No acesso a medicamento, a cigarro, ao álcool, que são drogas, que estão no lar, no uso comum, digamos assim, dos pais, e às vezes até dos filhos. Porque o medicamento que nós fazemos uso para ansiedade, depressão, para distúrbios, etc., é uma droga, formulada quimicamente, controlada, vendida sob receita, porém uma droga. O álcool igualmente, o tabaco igualmente. Então esse aprendizado muitas vezes se dá na vida da criança e do adolescente dentro do próprio lar. Mas há os casos também em que os lares não têm nada desse contexto e lá fora, pela facilidade, pelo incentivo, pelo chamativo da droga barata, seja o álcool, o tabaco, outras drogas, o jovem imaturo ainda ele adentra nesse mundo, esquecendo-se, né, de que entrar no vício é fácil, sair é problemão. Mas é a família como base da sociedade, como base da estruturação da humanidade, que tem que pontuar em seus filhos, desde o princípio, desde pequeninos, o diálogo do respeito, da boa orientação, o diálogo da interação fraterna, da colaboração doméstica, porque o cidadão ele é formado inicialmente no lar. E lá na sociedade como um todo, onde ele há de conviver, ele precisa trazer estes atributos ou estas virtudes, digamos assim, aprendidas no lar. Então, a nossa orientação, o nosso conselho, se é que isso possa ser um conselho,
mas sim como orientação, é que os pais tenham muita atenção, muito cuidado, muito diálogo entre eles, entre os filhos, que tenham franqueza, que tenham clareza naquilo que querem e pedem a seus filhos. É a regra do sim, sim, não, não, objetivamente, porque a criança então aprende a respeitar os pais, a ordem do lar, porque na verdade uma família é a microsociedade. Se eu aprendo nessa microsociedade chamada família, todos os princípios do direito, da liberdade, do respeito, da igualdade, da justiça, então naturalmente eu serei um cidadão ético, decente, que vai respeitar a instituição, a entidade, as autoridades e terei uma vida equilibrada, serei um bom cidadão, uma boa pessoa, numa linguagem, vamos dizer assim, religiosa, um bom cristão, que é aquele que atenta e observa a realidade, fazendo ao seu próximo aquilo que ele gostaria que o próximo fizesse a ele. Que fique aqui esse alerta, né? Bem registrado. É um alerta, para que a gente pense a respeito dos nossos papéis de pais. Porque depois, chorar o leite derramado é bem mais difícil, né? A gente costuma dizer às mães, é um dito popular já batido, mas importante, que é melhor você, pai e mãe, né? Chorar agora, pela firmeza, pela autoridade, pela disciplina, do que mais tarde chorar tirando seu filho da cadeia, da Fundação Casa, do mundo das drogas, da mão do traficante, como a gente tem visto ocorrer. Então é melhor que você agora mantenha uma postura de disciplina, de autoridade, de ainda firmeza. Que o coração esteja apertado, né? Exatamente. Senão você não exercerá de acordo e bem o papel de pai e mãe. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E volte mais vezes. Prazer é sempre nosso. Um abraço a todos e a você também. Bom, a gente está apenas começando, a gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta para o nosso quadro Receita Saudável e hoje, gente, nem falo bom dia, Marlon. Bom dia, prazer estar aqui novamente. Faz tempo que você não vem, né? Nossa, ele postou um mousse proteico de chocolate, que na hora deu água na boca, eu já falei, Marlon, vem gravar com a gente esse mousse. Bom, pelo que eu tô vendo, pouquíssimos ingredientes, Marlon. Coisa prática, né? Então passa aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho desse mousse pra gente. Bom, é que assim, eu procuro passar para os pacientes, eu brinco, às vezes eu falo em consultório, é um pouquinho de preguiça de fazer, mas assim, hoje em dia a correria é tanta que a gente pensa em praticidade. Então, por exemplo, hoje em dia a gente encontra a albumina, que é a clara de ovo pasteurizada, saborizada já, né? Líquida, fácil para consumo, tem gente que consome isso aqui puro ou usar em receitas tranquilamente. E o chocolate amargo, que a gente preza, nutricionista, chocolate amargo acima de 50% cacau, por conta dos taninos, flavonoides, principalmente presentes no cacau, que tem poder antioxidante, né? E a gente depois vai falar até dos benefícios deles para a saúde. Então, por isso que a gente prioriza 50% acima. Esse aqui é o 70%. Tá, ok. Tem que derreter? Como é que faz? Isso, vamos derreter o chocolate em banho-maria. Em banho-maria. Bom, então já tá pronto aqui, né? A gente derreteu em banho-maria. E também dá pra derreter no micro-ondas. Dá, como eu falei, a gente fala de praticidade, em 5 segundos. Mexe. Coloca 5 segundos, tira, mexe, fazendo assim pro chocolate não queimar, porque pra não ficar aquele sabor mais amargo de queimado, né? Então, faz assim, essa questão. Bom, e agora? Agora a gente vai deixar esfriando, deixar em temperatura ambiente o chocolate, deixar geladinho. Vamos fazer a clara em neve, bater, até dar o ponto, que é ela que vai ser o X da questão de dar o ponto da receita. Então vamos lá, vamos ver. Olha só! Bom, e agora? A gente vai misturar? Agora a gente vai misturando aos poucos o chocolate que já está em temperatura ambiente, né? Vamos lá. O nosso mousse proteico. Bom, agora você vai colocar nas tacinhas e vai direto pra geladeira ou congelador? Geladeira por 2 horas, mais ou menos, para dar uma consistência legal. Tem que ter paciência, né? Pra ficar... Quem não tem paciência, consome assim mesmo, né? Vou jogar assim. Mas o legal é deixar pra consumir bem geladinho, né?
Aí fica a critério, quiser polvilhar um cacau por cima, um coco ralado, algum noz, amêndoa, fica bem bom também. Fruta Gente, seca. que delícia. Eu não vou provar agora, tá? Porque agora a gente vai chamar as meninas da Academia Força e Ritmo da cidade de Araçatuba. Olha só, galera. Bom, você falou que é ideal após um treino. Treinamento, bem interessante. Bom, e hoje a Cristiane vai ensinar você de casa a fazer um treino funcional, ok? Bom dia, Cristiane. Atividade física. Oferecimento. Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Estamos aqui mais uma vez com muito carinho participando do seu programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho do funcional. Separei algumas atividades físicas aqui, alguns módulos, para quem está em casa possa fazer, né, sozinha. Mas olha só, muito cuidado, hein? Não é de qualquer jeito que pode fazer. Siga bem as instruções que eu vou dar, passo a passo, beleza? Vamos começar então pela escada, gente. A Elisângela já está fazendo o movimento zigue-zague. A escada ela é muito boa para trabalhar a coordenação motora e o cardio. Eu quero nessa atividade aqui, nesse módulo, que vocês façam 3 vezes de 50 segundos, ok? Esse mesmo movimento que ela está fazendo. Ou seja, um pé, outro sai da escada. Entrou, saiu, ok? Com a pausazinha, dá uma pausazinha aí de no máximo 30 segundos. E começa tudo de novo. Com a corda, eu quero que vocês trabalhem 3 séries de 50 segundos cada, ok? Dando um intervalozinho de uns 30 segundos no máximo também, só para respirar. Não é para beber água nesse intervalo, tá? Porque você vai movimentar muito o seu corpo e a água, de repente, vai pesar e não vai fazer muito bem, ok? Então, vamos lá, começar a pular. Mantenha a corda parada, ok? Movimente só o punho da corda. Não gire muito os braços. A forma que você vai pular também, muito cuidado, para você não ficar dando muito impacto no seu joelho, ok? Levante o pé o mínimo possível do chão e acelere um pouquinho o batimento no punho. E é isso aí, galera. Vamos embora, próximo. Agora, com o step, eu separei 3 movimentos bem legais para vocês. Vai trabalhar também o cardio e coordenação motora. A Stephanie vai fazer primeiro o zigue-zague. Eu quero 30 segundos de zigue-zague. Vai lá, Stephanie. Tire bastante o peso do seu joelho, tá? Não deixa ficar dando pancada no pé, que é muito perigoso, senão pode machucar o joelho. Agora eu quero meio fora, que também quero 30 segundos. Terminou os 30 segundos do primeiro, já engata os 30 segundos do outro, tá? Agora eu quero o alternado. Isso aí, vamos lá, Stephanie. Terminou as 3 séries, tá? Dá um intervalo de mais ou menos uns 30 segundinhos e começa tudo de novo. Vamos pro próximo. Mais uma vez, nós vamos trabalhar o cardio e coordenação motora. A nossa aluna Jaque está correndo lateral, ok? Eu quero que vocês trabalhem dessa forma, correndo lateral de cone a cone, beleza? 30 segundinhos. Deu os 30 segundos, eu quero que você venha até o final, se afaste um pouquinho do cone, corre de frente até o primeiro, volta de costa. Corre até o segundo, volta de costa. E assim por diante. Eu quero só essas 2 sequências. 30 segundos cada, terminou um, emenda com o outro e tudo de novo, beleza? Vamos lá então, vai lá, já. Conseguiu aprender passo a passo do que eu ensinei? Ótimo. Agora, chame sua amiga, chame a vizinha, a prima, todo mundo. Não faça sozinha, é mais divertido em conjunto, tá?
Saia desse sedentarismo, não fique parada. Escolha a vida, busque saúde, ok? Agora, uma coisa muito importante, meninas. Nós fizemos o circuito descalço porque nós estamos no tatame. O tatame, ele absorve o impacto. Aí, na sua casa, faça com um tênis adequado para evitar qualquer tipo de lesão, ok? Meninas, muito obrigada pelo convite. Valeu e até uma próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada, Cristiane. Obrigada, meninas. Um beijo pra vocês. E olha só, façam essa receita aqui do Marlon, tá? Não só vocês aí da academia, todo mundo que esteja nos assistindo. Agora eu vou provar. Olha como ficou durinho, Marlon. Olha a consistência dele. Olha a consistência. Gente, Juninho, pega aqui, ó. For feeling this way and ever. Perfeito. Pode casar? Can't keep my attention, and you are to blame. Your love's a permanent distraction. Uma delícia, Marlon. Vou terminar de comer aqui o meu mousse, maravilhoso. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente tem o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Muito obrigada. Eu agradeço de novo. É tudo todo meu, né? Todo seu. Não sai daí não, porque é rapidinho. All along this was out of my. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Se você aí na sua casa tem alguma dúvida, ó, o e-mail está aí no seu vídeo, mande pra gente, que na medida do possível a gente responde tudinho por você. Tirando suas dúvidas. Oferecimento: Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. E olha só a pergunta. Qual a diferença entre hipertensão ocular e glaucoma? Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Hoje a pergunta é: qual a diferença da hipertensão intraocular e glaucoma? Uma pergunta extremamente importante porque há muita confusão. Glaucoma é a doença do nervo óptico acompanhado ou não de pressão intraocular aumentada ou não. Então não é porque você tem glaucoma que você vai ter a pressão alta. Então glaucoma é uma doença do nervo, então o nervo já está doente. Essa pressão, que normalmente pode estar alta, mas tem pacientes com a pressão baixa, também glaucoma de pressão baixa, essa pressão alta, essa pressão elevada vai danificar mais o nervo óptico, ok? E se o paciente tem glaucoma de pressão normal ou pressão baixa, que pode se chamar também? É mais complicado, porque a pressão dele já está no nível de normalidade e ele continua tendo destruição do nervo óptico. Então, glaucoma é uma doença do nervo acompanhado ou não de pressão intraocular alta. Isso é uma doença. Tem que ser diagnosticado pelo oftalmologista através de uma consulta oftalmológica, através da verificação da pressão, avaliação do fundo do olho, fazendo exames como uma campimetria, agonioscopia, paquimetria, até uma tomografia do nervo óptico. Agora, hipertensão intraocular. Nós temos pacientes que têm só a pressão alta dentro do olho, ou seja, ele passa acima da média normal da população, ok? Normalmente a população tem em média 10 a 12 milímetros de mercúrio de pressão intraocular, pode até 20, 21 em média, ok? Mas isso não é glaucoma, isso só é hipertensão intraocular. E o que pode causar? Pode causar cefaleia, dor ocular, um mal-estar. Às vezes o paciente tem uma pressão intraocular um pouquinho acima da média, você reduz a pressão com colírios e o conforto do paciente vai ser melhor. Então, glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão intraocular alta ou baixa, de forma simples. E hipertensão intraocular é o aumento da pressão intraocular sem dano do nervo óptico, sem doença. Tudo isso é controlado, é claro, pelo oftalmologista e o responsável que conhece as doenças oftalmológicas. Procure sempre o seu oftalmologista. Obrigado, bom dia, boa semana a todos. Obrigada pela participação e um grande abraço, Dr. Cláudio. Bom, quando a gente fala em saúde, eu tenho certeza que você aí de casa já pensa no quê?
Medical. A Medical é o intermediário entre você e a sua saúde. O programa Por Você leva ao quê? Qualidade de vida, bem-estar, saúde. Então você precisa conhecer todos os benefícios que a Medical oferece para toda a sua família. Confira. Bom dia, Maíta! Isso mesmo, hoje vamos falar de saúde, porque afinal, para viver bem, temos que viver com saúde. A Medical está há 16 anos no mercado e temos como uma rede ampla de credenciados médicos especializados, laboratórios, diagnóstico por imagem, clínicas de fisioterapeuta, odontologia, ortodontia e muito mais. E tudo isso por um valor pequeno e acessível para você e toda a sua família, totalmente sem carência. A Medical se encontra nas cidades de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Venha nos fazer uma visita. E qualquer dúvida para mais informações, acesse nosso site www.medicalcard.com.br. Maíta, até semana que vem, estaremos lá. Viu só? Vale a pena. Lembrando que a Medical fica nas cidades de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Mirandópolis e Valparaíso. Para maiores informações, acesse o site medicalcar.com.br. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui no SBT Interior. Perdeu alguma coisa? Ligou a TV agora? Fica tudo registradinho no portal do SBT. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.